Olá, pessoal, aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio FL Café com Perícia. Nós estamos trazendo uma convidada especial e de uma área totalmente diferente. Você já ouviu falar? Então fica aqui ligadinho com a gente. Se você gostou, curte, compartilhe, ative o sininho para receber as nossas notificações. Mas antes disso, produção, roda a vinheta. A nossa convidada especial do nosso quadro de hoje, FL Café com Perícia, é Aline Rissuto. Isso? Falei certinho, né? Bem, a Aline, ela é cantora, pianista, compositora, educadora musical e idealizadora do programa Mulheres que Cantam. Então, vamos falar um pouquinho, Aline, sobre você? Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Já faz tempo que a gente está ensaiando esse encontro. E eu sou compositora, tenho 4 álbuns lançados nas plataformas digitais. Meu mais recente lançamento é O Outro Lado, e a gente lançou agora em março desse ano. E é isso, eu trabalho com música, vivo música, respiro música e tomo café com música. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de arte. Perfeito, então. Mas, que nem você está falando de música, respira música, mas quem te influenciou na música? Eu nasci num berço musical, meu pai era músico autodidata, meu pai falecido hoje, e nós crescemos nesse ambiente da música, aprendendo, tocando, cantando, eu e a minha irmã, Kelly Rissuto, que é violeira, muito influente aqui na cidade também. Depois nasceu a minha outra irmã, Tiele, que também trabalha com música. E esse ambiente nos proporcionou esse contato com a música para que a gente fosse aí evoluindo, estudando, buscando aprender. E hoje a gente vive disso. A gente teve escola de música durante 24 anos aqui na cidade, a Projeto Sonoro. Agora está sob outra gestão. E eu continuo com a música trabalhando na minha carreira. Como compositora, produtora musical, com o projeto Mulheres que Cantam, que já acontece há 4 anos aqui na cidade de Guarulhos. Olha só, que interessante. Você está falando de música e nós gostaríamos de saber qual é a sua graduação. Eu sou formada em piano clássico, bacharelado, né, em piano. Eu tinha estudado aqui, me preparei para entrar na faculdade no conservatório aqui da cidade, no Conservatório Municipal de Guarulhos. Estudei piano, entrei na faculdade, fiz o bacharelado. Depois da faculdade, eu fiz uma pós-graduação em educação musical, porque eu sempre lecionei, eu tinha escola, então eu sempre cuidei mais desse lado pedagógico. Hoje eu dou vários cursos de treinamento para professores pelo Brasil. E aí depois eu também fiz uma pós-graduação em canção popular, pela FASM, pela Santa Marcelina. Então, minha vida é estudar música. Eu acho que, né, como todos sabem, toda a área, né, Fabiana, a gente tem que estudar. Sim. O estudo não acaba, a gente tem que sempre se aperfeiçoar, a gente está sempre buscando, né? Se especializando. E na música não é diferente, e é isso, a gente sempre está buscando aí novas coisas, né, para estudo e aperfeiçoamento na área. Você toca algum instrumento? Eu sou pianista, né, de formação. Além do piano, eu toco ukulele e alguns outros instrumentos, gaita, flauta, violão. Eu arranho os outros, mas o meu instrumento principal é o piano. Nossa, Aline, você falou
Ukulele. Ukulele. Eu falo errado, eu falo ukulele. Mas pode ser também Pode ukulele, ser, né? pode. Eu estava confessando com ela que antes de eu chegar na minha idade de anciã, são 2 sonhos que eu tenho vontade de realizar. É tocar o ukulele e andar de patins. Olha só, gente. Imagina essa anciã andando de patins. Um sonho já tá aqui, ó, na mão, que é tocar o ukulele. Falei pra ela que eu vou sair daqui e a gente vai já fechar esse horário aí pra começar as nossas aulas. E você acredita que eu ganhei um instrumento desse já fazem 3 anos, da minha filha? Ela sabe que eu sou apaixonada pela música, né? E eu tenho um sonho de aprender também a tocar algum instrumento. Inclusive, eu paguei para a Thaís estudar piano. Na época, ela deveria ter acho que uns 10, 11 anos. Eu paguei para ela, ela estudou durante 1 ano. Olha. Ela estudou piano. Que legal. Deve lembrar de alguma coisa, porque quando a gente estuda instrumento, dificilmente a gente esquece. Verdade. Hoje ela toca violão, baixo, ela arranha um pouquinho no teclado. Ai, que legal. Né? E bateria. Ela montou um estúdio. É mesmo? Sim, ela montou um estúdio. Né? Foi um grande investimento, então, esse 1 ano de piano. Então, foi muito interessante. Mas falando dos seus álbuns, eu estou até aqui com uma joia, né? Olha que interessante aqui. Você poderia falar um pouquinho desse material? Sim, esse daqui é o Disco Passo, é o 2º álbum da minha carreira, que a gente fez, que eu fiz o físico, né? Trouxe esse de presente para você. E eu tenho o meu primeiro álbum foi o Meu Ego, que eu lancei em 2017. Depois eu tenho o Passo, que eu lancei em 2019. Aí veio o Conecte-se, que é um EP com 3 canções que eu lancei na pandemia, em 2021, que eu na pandemia compus muito, a música me salvou de uma tristeza mais profunda, porque foi um momento muito frágil para todos nós. Sim. E eu tive a música para me fazer companhia, para me tirar daquele momento ali, né, de tristeza. Sim. E aí eu lancei, então, Conecte-se, e foi a partir do Conecte-se que eu falei, não, é a música mesmo que eu quero, é a composição, a minha paixão, eu não vou desistir desse sonho, que é a performance mesmo, porque é um trabalho de música autoral, é sempre um trabalho árduo, né? A gente tem que sempre ali estar lutando ali para caminhar e conquistar as coisas. E aí eu decidi, falei, não, é isso que eu quero fazer, e eu cresci muito com esse trabalho Conecte-se, que foi esse que eu lancei na pandemia. E aí eu comecei o projeto de fazer um disco autoral com 10 canções só minhas, né? Todos são autorais, mas esse eu queria fazer um disco sem parceria, só minha mesmo. E aí eu consegui viabilizar esse projeto do álbum de 10 canções, O Outro Lado, através da Lei Paulo Gustavo, do Fucultura, que foi aprovado esse edital, né? E eu consegui gravar esse álbum que eu lancei agora em março, com 10 músicas autorais. Vamos fazer o seguinte, Aline. Antes de você completar essa informação, vamos tomar um café? Vamos, claro. Então vamos lá. Esse café aqui eu ofereço a todos que estão nos assistindo. Então, Aline, fala um pouquinho mais desse trabalho. Então, o Outro Lado é o Outro Lado, meu disco mais recente, com 10 canções autorais. Ele foi produzido pelo Conrado Góes, mixado pelo André Memari. E é um disco que eu compus, assim, eram músicas que eu já tinha, inclusive na pandemia, começado. E foi um trabalho maravilhoso. Eu fiquei o ano passado, de 2024, muito dedicada, imersa nesse trabalho de compor músicas novas, nasceram músicas novas, de terminar músicas que eu já queria terminar para compor esse álbum. E tá aí agora em todas as plataformas para todos ouvirem. A gente fez o lançamento em novembro do ano passado, foi no Adamastor, foi um show muito bonito. E eu pretendo agora fazer mais um lançamento do disco físico agora que está ficando pronto, saindo do forno. E aí eu quero sua presença lá, viu? Com certeza eu estarei presente. Muito com legal. certeza. Você vê que é uma matéria importante.
a questão que você falou sobre a pandemia, enquanto muitas pessoas estavam ali naquele confinamento, né? Ela conseguiu tirar proveito. Você conseguiu tirar proveito daquela situação. Sim. Né? Você é claro, nós ficamos abalados com tudo. Eu perdi familiares. Sim. Né? Com a questão da pandemia. Mas eu também não parei. E a Aline não parou. E produziu e tá aí, está à frente. Por isso que eu falo quanto a música tem um poder, né, de tirar a gente de uma tristeza mais profunda, não que eu não tenha ficado triste, mas a música, ela realmente salva vidas. E aí, quando você falou que quer aprender um instrumento, eu vou te encorajar, vou mandar uma mensagem para você, pra gente colocar esse sonho aí e transformar ele em realidade. Eu só preciso colocar na minha agenda, porque se Vamos você olhar a minha agenda, você fica preocupadíssima. É muita coisa. Eu imagino. É muita informação, muitos compromissos, né, que tem que ser cumprido, né? Sim, porque sim. nós estamos falando, bem, a Fabiana Lima, todo mundo sabe, perita judicial, sou CO de 2 empresas, né, a MP Consultoria Imobiliária e Jurídica, sim, e a FL Perícia Judicial. E as palestras, hoje nós estamos aqui com várias palestras agendadas, porque quando se trata de perícia, algo tem que ser periciado. Sim. É ou não é? E hoje, você como nossa convidada, muitos internautas perguntam, mas o canto cabe perícia? Uhum. Mas essa informação que a doutora Fabiana está trazendo hoje, cabe perícia? E aí, pessoal, faça os seus comentários, né? Se cabe perícia ou não. E o que você acha, hein, Aline? Cabe perícia, não cabe perícia? Na música, eu acabei de falar que eu lancei um álbum com 10 canções autorais. E a gente tem todo um procedimento para antes de lançar essa música nas plataformas de streaming, porque as pessoas não têm... muita gente tem dúvida, como que eu coloco uma música no Spotify, por exemplo? E será que é igual no Instagram? Eu vou lá, faço upload, a música vai? Não. A gente tem todo um procedimento antes, correto, de se fazer, para você lançar uma música no mundo, uma música sua, que é algo que você escreveu e que você precisa proteger. Sim. Né? Então, como que a gente faz isso? Antes de lançar uma música, primeiro, a primeira orientação que a gente recebe, escrevi a música, fiz ali a letra, digitalizo e mando para o meu próprio e-mail. Já é um registro. Já fica ali registrado que naquela data que eu fiz aquela música, aquela letra. Pelo menos a letra, a parte do texto. Aí você vai e faz de repente grava no celular a melodia e tudo, e também faz isso. Sobe lá no SoundCloud, em alguma, né, uma nuvem, que fique ali uma data que você fez aquilo. Porque o celular, tá no celular, mas o celular você pode perder, você pode, né, então deixa numa nuvem. Depois, a gente faz um cadastro em uma associação, que no meu caso, eu tenho pela Abramos. E aí, você se cadastra como artista nessa associação para que você possa registrar o seu fonograma, que é a sua gravação. Então, são várias etapas. Aí, você vai lá e sobe o nome de todo mundo. Quem gravou a guitarra, quem gravou a bateria, quem gravou o piano, quem gravou a voz, de quem é a música. Você se cadastra como o autor da música. Então, você deixa tudo lá cadastrado. E aí, você vai e cadastra o seu fonograma. Que é o fonograma? A gravação, a melodia. Cadastra lá na Abramos. E aí, você tira o ISRC, que é como se fosse o RG da música. Para que você possa, então, subir na distribuidora, que ela vai pegar e distribuir para todas as plataformas digitais. E aí, cada lugar desse daí fica com uma parcela depois do que é arrecadado com os streamings, né, dessa música, os plays da música. Então, a gente faz isso. E a letra também, a letra da canção e a melodia escrita na partitura, você registra pela Biblioteca Nacional. Então, você vai lá no site, agora é pelo site, antes a gente tinha que mandar o papel e tal. Agora dá para fazer de forma, né, online. Faz lá o cadastro na Biblioteca Nacional do texto e da melodia para você proteger. Mesmo assim, com tudo isso, ainda pode ter alguém que vá lá e faça uma melodia igual à sua. E lance uma música.
E aí você tem, aí se acontecer e você conseguir identificar, chegar até você essa informação, você tem ali todo o respaldo para você ir numa pessoa, num advogado, de uma forma jurídica e protestar aquilo. Olha, tem alguém copiando minha música, eu quero reivindicar isso. E o interessante é que você está falando todo esse cenário, essa trajetória do registro, de mandar para a nuvem, de mandar para... Vai me corrigindo aí. Sim. Mandar para determinado local. Isso um perito que faz a rastreabilidade, se ele for fazer esse tipo de perícia, ele consegue verificar a rastreabilidade da saída desse instrumento, vamos falar, dessa música, desse registro, até o final. Isso. Até quem recebeu o final. Isso na parte do perito que faz análise de rastreabilidade, certo? Uhum. Mas na questão do canto, da escrita, da música, tem sim e cabe perícia. Sim. Né? Que nem eu já ia falar doutora. A Aline falou para nós, né, sobre toda essa trajetória. Sim. E é interessante que ela cabe, é fonografia, né? Isso, o fonograma da música é a gravação. Então, por exemplo, eu tenho cantoras que gravaram minhas músicas, né? Agora tem uma cantora que eu estou produzindo que vai gravar uma música minha. Então, o fonograma, eu já tenho uma gravação, eu já tenho um fonograma registrado com músicos que tocaram a música. Então, eu toquei, o Lucas Felli e o Frank Carvalho tocou a música. Agora, com essa mesma música vai ser gravada com ela com outros músicos. Então, a gente vai subir esse fonograma agora com a versão dela, mas a música é minha. Continua sendo minha. E os direitos autorais é seu. Os direitos autorais são meus, mas agora os músicos dessa gravação, quem der o play nessa gravação dela, eu recebo como compositora da obra, mas cada músico tem uma parcela também por ter tocado na música, e inclusive ela como intérprete. E aí a gente tem que ir lá e fazer o cadastro no Abramos para ela, para que a gente possa registrar no nome dela, como intérprete, esse fonograma. Só que na hora de colocar lá quem é o compositor, vai buscar o meu cadastro, que eu sou a compositora. Entendi. Que já está vinculado na mesma plataforma, né? Nossa, é interessante. Uma matéria totalmente interessante. Eu sou completamente leiga nisso daí, pessoal. E quando alguém, por exemplo, reivindica, por exemplo, se eu vou gravar uma música, eu tenho uma música nesse disco aqui, que é do Chico César, que é Pensar em Você. Então, quando eu falei, eu quero gravar uma música do Chico César, o que a gente fez? A gente foi até a assessoria do Chico César, a produção do Chico César, eu tinha um contato da produtora e tudo mais, da assessora dele, e aí eu consegui falar diretamente com ela, e aí eu tive um valor, que a gente fez um acerto lá, ela mandou toda a documentação, eu paguei para poder ter esse direito, né, essa liberação para fazer a gravação dessa música e poder, inclusive, lançar ele físico, porque tem o lançamento digital e o lançamento físico, e eles precisam saber exatamente o que a gente vai fazer com a música. Inclusive, eles pedem até a gravação e tudo mais. Então, quando a gente vai gravar, por exemplo, eu não posso gravar uma obra do Chico César e lançar nas plataformas e lançar de forma física sem ter essa liberação dele. Sim. Ou da gravadora. Porque também, às vezes, a música está numa gravadora. Aí não é o artista que mais resolve. Você tem que entrar em contato com a gravadora, pedir essa autorização para não passar por nenhum processo, não correr o risco de ter um processo. E se eu usar um trechinho de uma música na minha música de alguém, eu preciso pagar essa liberação desse trechinho, da citação também, para não correr nenhum processo. Nossa, é muito interessante. Então, como toda profissão, cabe sim uma assistência jurídica, e às vezes a pessoa ela sabe fazer todo o processo, cantar, compor, fazer a melodia, né? Então precisa também de uma assistência jurídica para direcionar ela e não Quantos artistas não acionaram, né, advogados, a parte jurídica, porque tiveram suas obras plagiadas? Sim. Muitos artistas, isso é muito... Até hoje acontece, às vezes você pega uma música internacional, pega um trechinho, acha que ninguém vai perceber. Ou aqui, eles lá fazem também com músicas daqui, né? Sim. Então, pega um trechinho, não, porque a música é de outro país, ninguém vai nem perceber. Vou pegar um trechinho aqui, porque a música é boa, e vou dar uma copiadinha aqui
fique de leve. Mas a qualquer momento isso pode cair na malha fina da música dos compositores. Verdade. Então, vai a dica aí para você que é compositor, que é músico, achando que não foi eu que iniciei, não, tem que fazer um levantamento, se não tem um conhecimento, você tem que adquirir, contratar um assistente jurídico, né? E caindo em alguma circunstância alheia, né? Aí sim deverá conduzir com uma perícia técnica, né? E para quem estuda e é apaixonado pela música, pela perícia, vou falar para vocês que cabe perícia sim, e que se vocês quiserem, consegue agregar mais essa função na música. Com certeza, né? Exatamente. E é interessante porque nós fizemos uma pesquisa aqui e a pesquisa ela deu várias informações para a gente sobre a perícia na questão da música, do canto, né? Que foi até que você explicou sobre a fonografia, né? E fora a fonografia, nós temos a fonética forense, né? Que é interessante também a pessoa que ela trata da música, dessas questões que nós estamos discutindo hoje aqui, cabe perícia sim. E é interessante que nessa comparação você pode fazer uma perícia em voz, em áudio, em análise fonética, né? Tem legislação para isso, né? Inclusive nós colocamos até uma lei aqui que trata sobre a interceptação telefônica, né? Que isso também cabe perícia, porque a pessoa que vai fazer um tipo de perícia, ela tem que entender como extrair ali daquele som, daquele material, o áudio dela, o som dela, a fonética dela. Então, né, você fala, Fabiana, nós estamos tratando de música, nós estamos tratando de canto, nós estamos tratando de letra, mas uma acaba interligando com a outra. Sim. Né? Então, você vê que a parte pericial, ela vai se ramificando, né? Isso no caso da música, o plágio pode acontecer no texto, na melodia, na harmonia, na forma, né, de você conduzir essa... Principalmente na parte de melodia e na parte de melodia e letra. Sim. Porque como eu falei, qualquer citação, se você pegar uma citação ali do Gilberto Gil, do Dominguinhos, se você pegar uma frase que é de uma música dele e colocar na sua música, é um plágio. Sim. E aí você precisa ter uma autorização, né, de uma frase, por exemplo, uma ideia que ele tenha colocado numa música. Então, isso é bem delicado. Por exemplo, eu participo de vários festivais de música autoral pelo Brasil. A gente manda a nossa música e a música ela é avaliada por uma curadoria. E aí, eles selecionam lá 20 músicas para ir até o festival e você participar desse festival. E aí, aí a gente já recebe para ir e tudo mais. Então, você manda primeiro essa música para passar por essa curadoria, por essa avaliação. E nos editais sempre tá ali, não... conter músicas que não contenham plágio, músicas que sempre tem isso lá muito claramente para que os autores né, já entendam que você tem que se prestar muita atenção. Porque uma coisa é você ter uma referência, eu me inspiro em tal artista, eu me inspiro em tal música, e outra coisa é você copiar uma parte da música. Sim. Então, isso é bem rígido nesse sentido, né? Nossa, perfeito. É interessante que tudo isso, a pessoa que ela for atuar como perita nessa matéria, ela tem que ter esse conhecimento. E uma outra coisa também, conforme você estava falando, sobre a questão da melodia, você consegue identificar a melodia, aqui teve... Eu não saberia explicar porque não é a minha matéria. Sim. Você acha que você conseguiria? Porque tem pessoas que falam assim, você fez o curso, você estudou? Ah, não estudei, aprendi por... ouvido. Aprendi de ouvido. Eu comecei de ouvido, aprendi de ouvido. Identifica quando é bem discrepante, porque a música, ela tem as notas ali, a gente tem as notas. E a gente vai combinar... O que é uma melodia? Você combinar essas notas e ir montando ali uma linha
com aquelas notas. Então, é impossível você não usar as mesmas notas de alguma música que já existe. Imagina, quantas músicas não existem no mundo. Mas você pegar um trecho ali e copiar o ritmo, aquela coisa, sabe? Aquele riffzinho que já é muito característico da música. Sim. E trazer para a sua, aí a gente consegue identificar. E esse tipo de plágio acontece muito com músicas muito pop, assim, músicas que estouram, que já são muito... E aí você pega ali uma citação daquela melodia e traz para sua música. Aí você consegue identificar. Mas músicas parecidas, quantas músicas parecidas a gente já não ouviu? Verdade. Isso vai acontecer, não tem como não acontecer. Músicas parecidas, harmonias, campo harmônico, a gente vai usar, permear ali sempre pelo... Né, aquelas notas vão se repetir, vão surgir na sua música também. Mas o plágio, ele é uma coisa mais pontual, a gente reconhece mesmo, vem ali no mesmo ritmo, com a mesma ideia, linha, né, melódica, ou mesmo uma questão de letra, você pegar um trecho de uma letra e trazer e falar assim, não, mas peraí, essa letra aqui, o fulano já teve na música, aí alguém reconhece e vai lá e denuncia, por exemplo. Mas deve ter muito plágio no mundo aí, sem ser identificado, com certeza. Infelizmente, né, nós estamos numa era de plágio, de fraude, de falsificação, infelizmente. E agora com a IA, o que você pode nos falar? Olha, por mais que a IA talvez é uma coisa muito recente, e não tão recente assim, mas para nós está chegando muito mais agora. Ainda mais na parte musical. Hoje, quando a gente vai subir uma música, por exemplo... Nessas plataformas que eu falei, registrar e tudo, ele já pergunta se você usou, você tem um quadradinho lá perguntando se você usou a inteligência artificial para compor aquela música. Então já tem esse campo ali para você identificar se foi com a ajuda da IA ou não. Se foi só você, o ser humano mesmo, sozinho ali, que conseguiu fazer aquela obra. Mas a gente eu acredito que daqui um pouco tempo, assim, um curto prazo, a gente já vai entender quais serão os reflexos reais de tudo isso, refletidos na música, na obra. Eu ainda não consigo mensurar isso de uma forma muito precisa para te falar aqui. Daqui talvez uns 6 meses, porque é tudo tão rápido, não é tanto tempo, não. Mas hoje você compõe música, letra, imita a voz, você estava falando de perícia vocal, de perícia de reconhecimento vocal. Com a IA, eu não sei como que isso tá sendo, porque será, né? Nesse sentido mesmo, porque até rosto, enfim, a gente sabe como que isso tá até sendo utilizado para crimes, né? De diversos tipos em diversas áreas. Eu não sei se você assistiu ontem, foi ontem ou foi hoje que falou, que uma pessoa caiu num golpe, né, de uma empresa que estava vendendo determinado produto, né, e a pessoa, ela crente, né, que aquela empresa era idônea, foi e fez a compra daquele produto. Só que passou um tempo e esse produto não chegou. E quando ela foi fazer a verificação, o CNPJ era válido. Olha só. Só que todo o cenário ali, a pessoa que estava vendendo o produto era um holograma da IA. A pessoa ali, né? A pessoa, por exemplo, você está aqui conversando comigo, só que você não é você. Você é um holograma da IA. E falando normal presencialmente isso? Foi presencial? Sim, tem o site lá, a pessoa vendendo o produto, olha, compra o seu produto, é assim, 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 assim. E depois que ela percebeu, falou, acho que é um golpe, porque eu paguei, né? E até agora não chegou. E ela recebeu uma notificação dizendo, olha, para você retirar o seu produto, você ainda tem que pagar uma taxa de X. Aí ela falou, não, esse daqui eu acredito que seja um golpe, né? E quando foi fazer o levantamento, a pessoa, todo aquele cenário era produzido pela IA. Poxa vida. Então, a tecnologia, ela está ali, ó, à frente. E quando nós estamos discutindo aqui um determinado assunto sobre a perícia, sobre uma fraude, eles já estão aí golpeando. Sim. Você entendeu? Eles já estão à frente da gente, infelizmente. Sim. Né?
Bem, Exatamente. mudando um pouquinho aqui sobre a perícia, eu gostaria que você falasse de um projeto que você tem a participação, que é o projeto Mulheres que Cantam. Mulheres Isso? que Cantam. Mulheres que Cantam nasceu em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e foi retomado em 2021, já sob minha coordenação. E faz 4 anos que eu estou à frente desse projeto, então, desde 2021, coordenando e apresentando. E esse projeto ele acontece no Teatro Adamastor, já está na sua 37ª edição. Olha só. Por ele já passaram mais de 190 mulheres, quase 200 mulheres cantoras. A gente leva também mulheres de fala, advogadas, inclusive escritoras. A gente tem parceria com o movimento literário de mulheres escritoras da nossa cidade, entre outros movimentos, desbravadoras, enfim. Vários movimentos que estão chegando também para agregar ao Mulheres que Cantam. Inclusive, você está convidada para a nossa próxima edição, que será em agosto. A gente está para confirmar a data certinha ainda. E ele é isso, é um projeto que a gente envolve cantoras da cidade, desde cantoras que estão iniciando suas carreiras, até aquelas cantoras mais consagradas. A gente filma todas as edições e todas as edições vão para o nosso canal do YouTube, que é o canal de Mulheres que Cantam GRU. A gente também tem um Instagram, Mulheres que Cantam GRU. Se você é uma mulher cantora ou conhece uma cantora que queira participar de alguma edição do nosso projeto, é só fazer a inscrição no Forms que tem no nosso Instagram de Mulheres que Cantam. E eu já deixo o convite também para vocês seguirem a gente no Instagram, Mulheres que Cantam GRU, e Aline Rissuto no Instagram também. Acho que vai aparecer aqui embaixo na tela. E esse projeto é um projeto maravilhoso que tem em nossa cidade, em parceria com a Secretaria de Cultura, tem fomentado a cena cultural, sobretudo das mulheres, mas a gente tem também levado, como eu falei, outros movimentos que envolvem todo tipo de arte, todo tipo de artista. É um movimento para mulheres, mas indiretamente homens também são beneficiados. Sim. E tem sido aí um sucesso. A gente sempre tem uma boa divulgação na cidade. Então, nossa, isso é importante, né? Porque as mulheres, elas estão cada vez mais avançando, né? Sim. E aí uma vez me perguntaram, mas você encontra tanta mulher cantora? Porque sempre são mulheres diferentes. A gente tem as mulheres que cantam, que já são do projeto, que participam sempre, né? Porque eu falo, uma vez mulher que canta, sempre mulher que canta. A gente tem um grupo no Instagram, no WhatsApp. Mas toda edição nós levamos mulheres diferentes, mulheres novas. E aí o pessoal fala, nossa, mas tem tanta mulher cantora? Tem mulher cantora porque, eu falo até, o programa atrai cantoras e a gente tem, imagina, mais de 1 milhão de habitantes na nossa cidade. Tem muita cantora aqui ainda pra gente descobrir. E a gente também traz cantoras de outros lugares, mas o nosso foco sempre é priorizar as cantoras guarulhenses. E às vezes a pessoa fala, eu não tenho talento, mas tem um talento escondido, né? Sim, Todas sim. têm. E tem mulheres que cantam assim, informalmente, às vezes em casa, e vão se aprimorando para participar do projeto. Olha só. Isso é legal. Elas vão se encorajando porque falam, não, eu quero participar do projeto, e aí elas vão se aperfeiçoando, estudam, né, dá aquele gásinho ali para mandar um material, a gente pede um material, e aí vão pro palco do melhor teatro da nossa cidade, que é o Teatro Adamastor. Então a gente dá toda a estrutura, é um show muito bonito, vale a pena conhecer. É um teatro bem requisitado aqui, Sim. Bem conhecido, não só em Guarulhos, mas na Grande São Paulo. Exatamente. Né? É muito interessante. Aline, eu gostaria que nesse momento você passasse uma palavra para essa mulher que às vezes nós estamos aqui com a Aline tratando desse projeto, tratando de mulheres, mas muitas mulheres, elas são, vamos dizer, oprimidas devido a determinadas situações que não deixa ela avançar, seja uma escritora, uma cantora, uma compositora, uma musicista, uma perita. E o que você poderia falar para essa mulher? O meu recado para todas as mulheres primeiro, é a coragem mesmo, que nós temos, vencer os nossos medos. Tem uma música no meu álbum que eu falo justamente dos medos. Aliás, o meu álbum ele tem um pouco essa narrativa justamente desse lugar de coragem, de a gente enfrentar os nossos medos, porque o medo vai estar sempre ali.
Ele não vai sair da gente. E a gente precisa encarar, nos inspirarmos em outras artistas, outras mulheres, outras pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem, nos juntarmos a elas. Eu tenho uma música que, inclusive, é a música do projeto, que chama-se Mais Que Uma Voz, porque nós unidas, a gente é mais forte, a gente vai mais longe. E todo final a gente canta essa música, eu e você somos mais que uma voz. Então, o nosso projeto de Mulheres que Cantam, ele trabalha um pouco também essa união, esse lugar de falar assim, olha, eu sozinha eu consigo muita coisa, mas junto consigo muito mais. E tá aqui hoje com você, Fabiana, é um pouco isso também, é a gente se juntar, a gente unir mais essa força. Todos os movimentos que estão chegando, inclusive no Mulheres que Cantam, que ele tem esse papel de unir mesmo movimentos também da cidade. São movimentos grandes de mulheres que estão à frente. Então, é a gente não parar a caminhada, a gente tá ali, às vezes a gente vai dar uma freadinha, vai um pouquinho mais devagar, mas nunca para. Tem hora que a gente vai querer correr um pouco mais. E é isso, a gente tá junto mesmo, com coragem, e se tem um sonho, vai atrás, não desiste. Eu sou uma pessoa que posso falar isso porque eu estou caminhando, ainda não posso dizer assim, olha, estou exatamente onde eu quero estar, porque a gente sempre vai querer dar mais um passo, a gente sempre vai querer subir mais um degrau. Mas eu tô muito feliz hoje até onde eu tô. O lançamento desse meu 4º álbum foi um acontecimento na minha carreira muito importante para mim, né? Então, acho que o meu recado é esse. A gente está sempre unido, a gente está sempre com pessoas que acreditam na gente, no nosso trabalho, pessoas que levam a gente para cima, né? Acho que é isso. Nossa, e aproveitando o gancho das vozes, né? Eu até falo, nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que a gente ouve, né? Porque tem muitas vozes que é para nos diminuir. Ah, tem. Tem muitas vozes que é para nos deixar para baixo. Mas nós temos que ver qual é a voz que você quer ouvir. Se é a voz do positivismo ou a voz do negativismo, né? Então, para você mulher, para você internauta, para você que está nos assistindo, analise a voz que você quer ouvir. É aquela que vai te levantar ou é aquela que vai te abaixar, né? Então, veja direitinho. E é imprescindível incidir que a pessoa que ela busca vencer, não tem nada que faça ela desistir. Né? Então, é impossível vencer aquele que nunca desiste. Então, para você, jovem, para você, mulher, para você que quer ingressar na carreira de perito ou de cantor, seja lá qual é a sua carreira, não deixa ouvir vozes negativas, né? Exatamente. Vai à frente. Minhas músicas falam muito dessa temática. Eu tenho uma canção que é do primeiro álbum, que chama-se Meu Ego, que parece até que tá falando do ego e tal, mas ela fala justamente desse ego em xeque, dessas vozes que vêm para, né, colocar essa dúvida na gente. Tem a voz de fora e tem a voz de dentro também. As nossas próprias vozes, o que as nossas vozes estão nos dizendo. E isso pode ser uma escolha mesmo, mas como você falou, né? A gente vencer, a gente buscar os nossos sonhos, é uma escolha. Verdade. Nossa, Aline, a nossa conversa, ela tá tão gostosa, porque tirou várias dúvidas que eu tinha, né? Trouxe novidades para o pessoal que está nos assistindo, mas a produção está falando aqui, olha, já deu tempo. A gente tem que fazer a parte 2. Essa é a parte 1, gente, vai ter a parte 2. Então, se você gostou da nossa matéria, curte, compartilhe, ative o sininho. E nós estamos também no Spotify. Não deu para assistir? Eu vou dirigindo, vou assistir no Spotify. Nós estamos no Spotify. Quero agradecer a Aline por ter aceitado o nosso convite, né? Foi de grande valia, matéria enriquecedora para todos nós, né? E eu quero te agradecer. Quero agradecer aos nossos internautas e toda a minha equipe. E os nossos patrocinadores que a gente não poderia deixar. A MP Consultoria Imobiliária, a Lima e Lino, a FL Perícia, né? Então,
Quero agradecer a todos eles. E até mais, pessoal! Tchau, tchau. Obrigada.